A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. E hoje temos aquela máxima política: é a comunicação, estúpido. Que agressividade, Maria João Simões. Que violência. Manhã, meu Deus. Que violência. Hoje acordei com os pés de fora. Acordaste? É verdade, acordaste, é a pergunta. Mau ambiente da Cimeira do Clima, o mistério do telefone vermelho, mas começamos com Bossa e Si. Então. É sexta-feira, Yeah. vai ser greve na escola inteira. Yeah. Continua, Uma pessoa a estudar para continua isto. porque o Bruno e o Paulo fazem isto muito bem. Estão boas escolas para isto, mas É enfim. mesmo. Falar Paulo, em escola, não é? diz-me lá, se nas escolas sexta-feira rima com greve. Olha, tem sido assim, não é? Com muita frequência desde o início deste ano letivo. Na próxima sexta-feira não será diferente. Lá vamos ter outra vez greve na escola inteira. Vamos ver se há adesão, mas enfim, é isso que quer o STOP. Convocou esta greve. O STOP é o sindicato de todos os profissionais de educação. Será uma greve nacional de professores e não docentes, portanto abrange todos os profissionais de educação, e esta insistência em marcar greves coladas ao fim de semana descredibiliza, antes de mais, as causas que são alegadas para as convocar, por razões óbvias, não é? Muitas pessoas ficam com a ideia que se aproveita ali para prolongar o fim de semana. E lá teremos então, na próxima sexta-feira, mais um dia em que os alunos terão de ir à escola, antes de mais para saber se a escola vai abrir ou não vai abrir. E se não abrir, os pais, sobretudo os mais novos, aqueles que ainda não são autónomos, lá terão que se desenrascar nesse dia. Será que não há outras formas de reivindicar os direitos sem que as vítimas sejam aqueles que, em última análise, os sindicatos dizem querer proteger, que são a qualidade do ensino público e os alunos? Vamos ver. E é. Yeah. Agora sem entusiasmo. Bruno, explica-me tudo. Vladimir Putin e Donald Trump falaram ou não falaram? Isso queria eu saber. O Washington Post, que não deve ser confundido com a Gazeta de Mahmoud, avançou, com todo o respeito pela Gazeta de Mahmoud, se existir, Sim. atenção. O Washington Post avançou com a notícia de que o presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump, teria conversado telefonicamente com o homólogo russo, Vladimir Putin, e que nessa chamada, isto é que é importante, o teria aconselhado a não intensificar a guerra na Ucrânia. O jornal citava fontes familiarizadas com o tema e adiantava que a chamada teria sido feita com o conhecimento e autorização da Casa Branca, onde, é bom lembrar, ainda mora e manda Joe Biden. Mas o porta-voz do Kremlin, o inescapável Dmitry Peskov, já vem negar que essa conversa tenha acontecido, indicando que este é um exemplo da qualidade da informação, fraca, no seu entender, que por vezes circula mesmo nos órgãos de comunicação mais conceituados. Apesar do desmentido do Kremlin, o jornal, o Washington Post, manteve a informação. Falaram ou não falaram Putin e Trump? A verdade é que, olha, não sabemos. Não sabemos. Pelo menos por enquanto, um dia destes. Bem tudo. Sim. E sabemos de onde vem o dinheiro que é necessário para combater as alterações climáticas? Já estás a querer saber demais, Carla, de facto, porque essa é a pergunta dos muitos milhões de dólares, até milhares de milhões de dólares, que vai ocupar a COP29, a conferência da Convenção das Nações Unidas sobre o Clima, que ontem começou no Azerbaijão. Desta vez vai falar sobretudo, precisamente, de dinheiro, isso mesmo, porque é preciso dinheiro, muito dinheiro, para que todos os países do mundo, os mais e menos desenvolvidos e os mais e menos ricos, possam de facto fazer as transições energéticas e reduzam as emissões com efeito de estufa. E por isso isto tem tudo de facto, por se tratar deste tema, para correr mal, num caminho que é cada vez mais duvidoso pelos melhores, pelo menos nos resultados que se estão a apresentar. Em 2023, por exemplo, as emissões alcançaram um novo máximo histórico, isto apesar, obviamente, do esforço que já foi feito nos anos anteriores. O assunto é global, como poucos assuntos são, mas os interesses nacionais e questões ideológicas acabam sempre por se atravessar nesse caminho. Basicamente, chegamos àquela máxima, não é? As próximas gerações que lidem com o problema, não é? É o que é. Yeah. Bruno, vamos ter ministras blindadas? Com umas Estou a portas, imaginar. como portas blindadas ou muitas veículos trancas. blindados. Têm sido dias difíceis para as ministras da Saúde e da Administração Interna. Declarações inoportunas e em contradição com o Primeiro-Ministro, uma greve do INEM com consequências trágicas e uma enorme dificuldade para comunicar de forma clara com os portugueses. Ora, se o problema é a comunicação, Montenegro tem a solução. Chamou um especialista na matéria, António Cunha Vaz, que colaborou com o Primeiro-Ministro na campanha eleitoral,
para arrumar a casa e, em particular, a de administração interna. Entre os problemas detectados estarão a falta de assessores de imprensa, um chefe de gabinete da ministra demasiado centralizador e uma partilha ineficaz da informação dentro do gabinete. Isto já para não falar na falta de jeito da ministra quando se trata de comunicar. Com todos os holofotes apontados para si, Margarida Blasco tem sido o alvo preferido da oposição e a verdade é que ficou sem margem para mais gafes. Agora, resta saber se com uma blindagem à prova de bomba e os pozinhos de perlim-pim-pim de comunicação, a ministra ainda se pode salvar. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. Martim Sousa Tavares está de regresso à Rádio Observador. You heard about... Sim, mas Estão a ver, um maestro que sabe citar 50 Cent assim em passando. Não é isto o mundo em que queremos viver. O jovem maestro volta a mostrar como a música clássica se cruza com as vidas de todos nós. Não sou música eletrónica. eletrónica. Sobretudo eletrónico. Tu vais sair à noite para dançar, pronto, podes ir dançar um chá-chá-chá. Mas provavelmente vais para uma discoteca onde está um DJ, fazer o seu DJ set e vais dançar um house ou vais dançar um dubstep. E por que não tentar fazer isso com a orquestra? Encontro com a beleza. Traz cinema, música, musicais. É verdade, traz tudo. Traz tudo. Aos domingos, às 10h10, com repetição à segunda-feira, às 16h45. Portanto, imagina-se que é escrever a Sinfonia Poker Face, em que fazes citações de Lady Gaga. E sempre em podcast. Rádio Observador. Aconteça o que acontecer. Este é o programa que eu queria fazer sobre Exatamente. música clássica. Muito bom dia, boa terça-feira, são 7.